Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. 1 Samuel 9, a partir do versículo 17, diz assim: E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem te falei, este mesmo reinará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel no portão e disse: Dize-me, rogo-te, onde é a casa do profeta? E Samuel então respondeu a Saul e disse: Eu sou o profeta. Sobe diante de mim até o lugar alto, pois vós comereis comigo hoje, e amanhã eu vos deixarei partir e te contarei tudo o que está no teu coração. E quanto aos teus jumentos que estavam perdidos 3 dias atrás, não tenhas neles a tua mente, pois foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel? Não é sobre ti e sobre toda a casa do teu pai? E Saul respondeu e disse: Não sou eu um benjamita da menor das tribos de Israel, e a minha família é menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então falas tu assim comigo? E Samuel tomou Saul e seu servo e os trouxe ao salão de visitas e fez com que se assentassem no principal lugar, no meio daqueles que foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. É muito interessante ter uma perspectiva sobre o reinado de Saul, mas principalmente sobre a sua consagração, porque muito se fala sobre a figura de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Antes, porém, de Davi, reinou Saul, e o seu chamado, a sua unção é muito interessante. Nos ensina muitas coisas, porque Saul está perdido atrás das jumentas que seu pai havia perdido. Olha que interessante. Em busca de jumentas perdidas, ele se perde. Quando eu digo se perde, não está questão geográfica, mas ele se perde no sentido da falta de respostas. Ele não acha jumenta, decide voltar para casa. E essa parte do trecho que nós lemos do capítulo 9, ele já está decidido, orientado até pelo seu servo, um servo que caminhava junto com ele, de buscar um profeta de Deus. Existia um profeta por ali. Eles então vão atrás desse profeta e chegam diante de Samuel sem saber ainda que ele é de fato profeta. E quando Samuel vê Saul, o Senhor diz para ele: esse é o homem que eu te falei. Porque Samuel havia tido revelações de Deus no dia anterior sobre a figura de Saul. Deus havia falado para ele a hora, o momento que Saul de fato chegaria ali. E quando Saul chega e encontra o profeta de Deus, ele fica feliz, mas ele fica feliz mesmo dentro da visão limitada. Ele está à procura das jumentas perdidas do seu pai. Porém, no meio da caminhada dele, no decorrer da sua caminhada, ele encontra um homem de Deus. Olha que interessante. Em busca de fazer a vontade do seu pai, Saul se depara com um homem de Deus. Ele passa a buscar um homem de Deus. E dentro do centro da vontade deste pai que ele está buscando, de fazer o pai feliz, de alegrar o pai, de ser obediente ao pai, ele procura um homem de Deus. E ao encontrar um homem de Deus, a vida dele é completamente mudada. Um encontro com a palavra de Deus. Um encontro com o homem de Deus. Um simples encontro transforma Saul, o menor das tribos de Benjamim. Ele coloca ali: nós somos a menor das famílias dessa tribo, que por conseguinte é a menor das tribos. Mas por estar obediente ao seu pai, caminhando em busca de jumentas perdidas, e ao se deparar com um homem de Deus que ele deseja tanto encontrar, ele tem a sua vida completamente transformada. Esse texto é muito profundo para nós, irmãos. Primeiro porque ele estava atrás do homem de Deus para resolver problemas limitados. Naquele exato momento era o maior problema da vida de Saul, encontrar as jumentas do pai. Ele já estava há alguns dias, inclusive ele estava preocupado se o pai não estaria muito mais preocupado com a própria vida de seu filho ali, com a vida de Saul, do que com as jumentas. Quantas das vezes estamos tão preocupados com o nosso problema, porque para nós ele é o maior dos problemas. Mas mesmo assim, nos mantemos firmes. Mas precisamos buscar a palavra de Deus, a vontade de Deus, o homem de Deus, não o adivinho, não aquele que, não a profetada, mas a poderosa palavra de Deus, estar perto de quem traz palavras de sabedoria de Deus para nós. E quando Saul então se depara com Samuel explica para ele, ele se apresenta humanamente falando: mas eu não tenho condição de que palavra é essa que você está trazendo para mim aí? O que você tem a falar sobre isso? Eu só vim aqui procurar jumentas do meu pai. O profeta então traz a resposta clara para ele.
Não apenas de que as jumentas já estavam encontradas ali, para ele não se preocupar com isso, como existe algo maior de Deus sobre ele. Ele toma Saul, o servo, traz até o salão de visitas e faz com que se assentem no principal lugar. Sabe qual é o grande problema? As pessoas, elas querem sentar no primeiro lugar, elas querem estar em evidência, mas elas não estão na busca das coisas do Pai. Elas não estão indo atrás, literalmente, perseguindo dia após dia para cumprir a missão que foi dada pelo Pai. Saul só encontra o homem de Deus, você pode colocar assim, porque ele buscou, ele foi atrás, sim. Mas ele compreendeu, ouvindo o servo, de que aquele homem de Deus, por ser homem de Deus, traria a solução para os problemas dele. Você precisa saber quem pode trazer a solução para os teus problemas. Porém, não se preocupe tanto com aquilo que você acha que foi perdido. Não se preocupe tanto com aquilo que fica pelo caminho. As jumentas deixaram de ser tão importantes a partir do momento que um reinado apareceu diante de Saul. O que tem nos preocupado? O que você acha que perdeu e precisa recuperar? Olhe para frente. Deus tem o melhor para nós e precisamos crer nisso. Em nome de Jesus. Amém.